Seja muito bem-vindo ao LaCendeCast. Eu sou o Dr. Felipe Feitosa e aqui nós cremos em uma medicina que trata muito mais do que os sintomas, mas que contribui para uma mudança, uma transformação concreta na mentalidade, na rotina e nos hábitos das pessoas que são cuidadas por nós. E eu sou a doutora Patrícia Matos e em cada episódio vamos mergulhar em conversas sobre longevidade, saúde integrada, qualidade de vida, espiritualidade e o poder transformador de entender a si mesmo. Este é um espaço onde a excelência clínica e a ciência encontram o acolhimento humano e a empatia. Onde você não é apenas um paciente, você é uma história que merece ser ouvida, compreendida e cuidada. Vamos juntos elevar a sua qualidade de vida. E começa agora mais um episódio do LaCendeCast. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Instituto LaCende. No episódio anterior, nós compartilhamos a nossa história e a fundação da LaCende. Hoje, nós trazemos um convidado super especial, que é um exemplo de superação, resiliência e que viveu uma experiência de cuidado integral aqui no Instituto. E desde então, vem experimentando a sua melhor versão. Exatamente. Hoje temos a honra de receber Jader Ribeiro. O Jader é muito mais do que um barbeiro e visagista, ele é a maior referência em barbearia clássica da nossa região. Faz parte da Ordem dos Barbeiros do Brasil, não cansa de se especializar, se aperfeiçoar na sua técnica, é dono de uma barbearia super conceituada aqui em Volta Redonda. Além disso, ainda é mentor de barbeiros, é músico, pai de 3 filhas, marido e dono de uma história incrível que precisa ser contada. Jader, meu amigo, é uma honra ter você aqui. Obrigado, primeiro por confiar no nosso trabalho, mas também pela coragem de vir aqui, contar um pouco da sua história, compartilhar sua experiência de cuidado aqui na LaCende. Muito obrigado. Para mim é uma honra participar, do segundo episódio da LaCendeCast. Quero agradecer a você, doutor, você, doutora, por tudo que vocês fizeram por mim, ainda fazem, e eu acredito que ainda dias melhores virão, mas realmente que vocês falaram sobre viver a minha melhor versão, a minha melhor fase, isso realmente está acontecendo hoje. Muito obrigado. Obrigada, Jader, por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui conosco. Você sabe que você é nosso amigo mesmo e é um prazer muito grande, uma alegria poder ver você vivendo a sua melhor versão. Jader, a gente olha para você hoje e não dá para imaginar a pressão que você viveu desde muito cedo, Sim. né? E aos 12 anos você foi morar fora, né, na concentração do Vasco, no Rio de Janeiro. Como foi para um menino tão novo ter que morar sozinho e lidar com uma pressão de ser um atleta profissional? Sim, realmente assim, como eu sou de Volta Redonda, naquela época não existia redes sociais, não existia tanto contato assim por telefone, foi muito difícil ficar longe dos meus pais primeiro. Então esse foi o meu primeiro desafio, foi realmente assim, sair. E quando eu cheguei no Vasco na época, para morar lá tinha que ser titular. Então existia uma outra pressão, que era permanecer titular para poder ganhar a moradia lá dentro de São Januário. Meu Deus. Então a pressão já começa por aí, né? Isso tudo com 12 anos. Menino, Com 12 né? anos. 12 anos. Fora, Uma pressão criança, né? por performar, por ser titular. Exatamente. E Jader, você se profissionalizou aos 18 anos. Sim, aos 18 anos. Mas você traz uma história que você compartilhou comigo, que aos 24 anos aconteceu um episódio que te marcou, né? Sim. Você teve uma crise de pânico, né? Sim. Um quadro de ansiedade muito forte, claro, relacionado ao estresse, à pressão, cobrança, adaptação àquele momento da sua vida. Mas o que você sentiu naquele momento, vendo o início da sua carreira no futebol, as coisas acontecendo, você, sabe, crescendo profissionalmente? Como é que foi para você? Como você interpretou? O que você sentiu naquele momento com a ansiedade? Quando eu me profissionalizei, então eu tive 5 anos de contrato, né? Então, com 23 anos, quando terminou meu contrato com o Vasco, eu não cheguei a atuar como jogador profissional, mas eu era
atleta do Vasco, até porque o Vasco na época era campeão de tudo. Então, muitos atletas que viveram ali a base, que foram campeões de tudo na base do clube, não tiveram oportunidade de jogar, até porque existiam craques ali como Edmundo, Juninho Pernambucano, Romário e outros mais. Então, Timaço, né? Timaço demais. Então, quando encerrou meu contrato ali, começou a vir um medo, né? Vira um medo de não saber o que ia ser da minha vida. Então, eu assinei com empresários e aí começou a ser aquela coisa, vai para fora, vai ficar aqui, vem para cá, vai para lá. Então, gerou uma insegurança muito grande. Então, eu fui jogar no Nordeste, né? Fui jogar em Pernambuco e ali eu não sabia que aquilo era uma ansiedade. Sim. Mas começou ali eu achar que eu estava infartando, né? Sim. E também não existia essa coisa do psiquiatra ser tão próximo, né? Antigamente, falar psiquiatra era uma coisa que estava muito longe, uma pessoa que realmente tinha todos os sintomas de uma pessoa que desequilibrada, né? Então me trataram como um problema cardíaco, só que não achavam nada. Todas as vezes que eu ia fazer os exames cardiológicos não acontecia nada, então eles não sabiam o que era. E eu vivi assim, vamos falar, de 2004 a 2006 sem saber o que eu tinha na verdade. E aí vim parar, né? Vim saber o que era uma crise de pânico a partir de um psiquiatra também. Sim. E é interessante que assim, você falou um pouco desse estigma a respeito da saúde mental anos atrás, o acesso a tratamento, a informação adequada. Então hoje isso mudou muito, né, nos últimos 10, 20 anos. Mas também algo muito interessante, à medida que você não sabia o que você tinha, fazia exames, não identificava nada, a ansiedade naturalmente aumentava, você passava a ter medo de passar mal, claro. de ter uma outra crise, uma sensação de morte iminente, e essas são as características do pânico, né? Então, a crise de pânico, o ataque de pânico, ele reproduz sensações físicas e dispara um pensamento catastrófico na nossa mente, onde a gente crê que algo terrível vai acontecer, que eu vou perder o controle, que eu vou enlouquecer, que eu vou morrer. Exatamente. Então, essa tua experiência é muito importante, porque isso acontece o tempo todo. As pessoas muitas vezes vão descobrir o quadro ansioso, o transtorno de pânico, após passar por esse rastreio. Isso é importante, né? Afastar essas condições clínicas, passar por todo um check-up cardiológico, mas tratar a causa, né, de maneira adequada. Sim. Então isso é muito importante. E até complementando isso que você falou, eu estava com um diagnóstico tão errado que eu estava tomando remédios que adormeciam os dedos do meu pé, sabe? Sim. E aí, poxa, e aquela crise não passava. Eu falava, pô, tô tomando remédio. Não tá melhorando. Não tá melhorando, então, poxa, o meu caso é muito grave, né? Mas graças a Deus que... Uma fase, um capítulo da tua história aqui. Um capítulo da minha história que... Passou, exatamente. Amém. E depois que finalmente você encontrou um especialista e descobriu que era ansiedade, né? Você conta que melhorava, aí parava de tomar a medicação, aí depois os sintomas voltavam de novo, né? E como que essa instabilidade, né? Essa oscilação, né? Que melhorava e depois voltava, foi afetando a sua autoestima, a sua energia e a sua vida, assim, ao longo dos dias da vida mesmo? Foi afetando tudo, né? Assim, meu relacionamento com a minha família, meu relacionamento com meus amigos, porque ninguém entendia, né, o que era isso. Até se eu que estava vivendo eu não estava entendendo, imagina as pessoas de fora. Aí eu não tinha vontade de sair de casa, não tinha vontade de sair para trabalhar, não tinha disposição, tinha medo de fazer qualquer exercício físico, porque eu achava que eu podia infartar a qualquer momento. Mas isso, assim, depois que eu fui para um especialista e ele realmente, assim, começou a dar o pontapé, começando a descobrir, porque na verdade nem o primeiro descobriu, mas ele falou assim, vamos fazer uma troca, né, de medicamentos para ver o que vai ser daqui para frente. E aí foi quando eu comecei a voltar a viver e sem ficar dopado, né, porque realmente... Eu vivia dopado, assim, por uns 2 anos. Um tratamento feito errado, né? Sem atacar ali as causas. E depois, à medida que a conduta começou a caminhar
de forma correta, aí naturalmente tu foi melhorando. Mas os prejuízos, né, o sofrimento que você teve, prejuízos profissionais, Sim, eu encerrei minha carreira. relacionamentos, né? Então, de fato, a ansiedade era um componente, um eixo fundamental daquele processo, né? Mas, meu amigo, a gente se conheceu na sua barbearia, né? Um sobrinho meu me indicou, eu não sei ao certo, mas já deve ter aí uns 6 anos, né? Sim. Tem um bom tempo que a gente é próximo, a gente é amigo, mas a gente começou, eu como seu cliente, e ali naquele momento, né? A gente se conhecendo, me apresentando, o que eu fazia e tudo mais. E aí você, poxa, eu tenho uma história com ansiedade, eu tô tomando um remédio. Eu falei, cara, não, vamos ver isso, vamos conversar, Sim. vamos marcar um horário pra gente poder aprofundar mais, eu entender um pouco mais a sua história. Então, a gente se conectou como uma relação de cliente, né, e barbeiro, mas a cada mês, a cada tempo, a nossa amizade foi crescendo, foi fortalecendo. Sim. E você sente assim que os gatilhos de estresse, a rotina automática, pressão por resultados, planos para o futuro, os contratempos que vão acontecendo, você percebia assim que a rotina vinha te consumindo, te apertando, e você com o tempo ia negligenciando um pouco o seu sono, saindo tarde demais da barbearia, deixando de se exercitar, porque você como uma pessoa que tem uma história de preparação, de atleta, né, sempre se exercitou, mas nesse período, muito trabalho, lembra assim, o quanto que você ainda trabalha, mas naquela época era muito intenso essa sua rotina. Sim, você percebia esse movimento assim de, vou me cuidando, eu vou tocando sozinho, tu percebia isso? É exatamente isso. Na verdade, como ficou uma lacuna da minha vida, vamos falar assim, sem inerte ali, né? Sem eu poder fazer. E eu paguei muito caro com isso na frente, né? Financeiramente falando, psicologicamente falando. E quando eu vinha assim, arrastando, desculpa até usar esse termo, de médicos em médicos, eu fazia um tratamento com um médico, fazia com outro. E aí, esse aqui não foi legal, esse aqui foi legal. E aí, cada médico que eu ia, ele acabava trazendo um diagnóstico. E aí, eu vou chegar até você. Foi quando eu conversei com um sobrinho, né? Que também é meu cliente praticamente desde que eu comecei a ser barbeiro. E aí, ele me falou de você, falou, poxa, Feitosa, cara, muito do bem e tal, e eu vou te conectar a ele. E você começou a ir na barbearia e você gostou do meu trabalho e a gente... Só que eu tinha medo de atender médicos, assim, eu tinha medo de falar das minhas coisas, porque eu não queria... Eu tinha pavor de médico e hospital, então, ao mesmo tempo que eu tinha muita vontade, eu tinha medo de tocar no assunto. E conforme a gente foi criando uma amizade, eu acabei, né, relatando para você aquilo que eu não tinha tanta confiança, mas não pelos médicos, mas por mim, né? Tanto que o que mais eu lembro, quando você foi me atender, eu tinha medo de entrar no hospital. E você me atendeu lá na parte... No CAIS, né? Não, no estacionamento, exatamente. É verdade. Você levou o receituário, né? E me atendeu lá. Isso aí para mim, assim, eu lembro e me emociono até. Porque não tô falando assim porque você hoje é meu amigo e vocês, né, que me acolheram aqui na Lacende, mas o lado humano, isso ver que você realmente nasceu para isso, nasceu para ser médico, nasceu para cuidar das pessoas. E eu falo você, eu sei que você também, né, doutor? Mas eu tô falando de uma coisa que realmente marcou na minha vida. E eu falei assim, poxa, esse eu posso confiar. E desde então eu confiei e depois passei por um período que eu falei que não, já estou muito bem, poxa, eu não preciso mais, vou parar de tomar os remédios. E aí eu caí novamente, engordei tudo de novo e depois vocês me deram a oportunidade de, depois que vocês fizeram, né, a clínica, me deram a oportunidade de estar aqui novamente e agora eu não quero mais voltar a ser aquele Jader, tá? É isso. Quero dar sequência a essa nova versão que vocês me deram a oportunidade de ter. É isso. E, assim, muito engraçado, né? Como
que uma rotina, né, um estresse crônico, uma depressão, ela afeta o nosso metabolismo, né, o ganho de peso, Sim. a inflamação, né, que tudo isso foi colaborando, né, para que mexesse na autoestima, que não tivesse vontade, né, de fazer as coisas, né, ficasse sem energia mesmo, né. Exato. E esse é um movimento que eu observo muito, né? A gente vai se negligenciando, sabe? As obrigações, a responsabilidade. Exatamente. E a gente vai deixando de se cuidar, vai comendo mal, vai dormindo mal, não tem energia, força, motivação, justifica que não tem tempo para se cuidar, para fazer um exercício. E com a conexão das nossas áreas, né, eu fui percebendo está tudo integrado, então que o adoecimento mental muitas vezes vem acompanhado, né, de um quadro inflamatório crônico, não só olhar a compulsão alimentar pelo ponto de vista psíquico, né, a dificuldade de comer uma quantidade maior do que o necessário, comer depressa, mas o quanto que isso está relacionado a questões emocionais, questões metabólicas, que precisam trabalhar em conjunto, né. E aí, cara, eu queria te ouvir, né, que você compartilhasse esse relato, porque assim, eu lembro que nos últimos 2 anos, eu acho que desde a inauguração da LaCend, eu falei, Jade, a gente está com um projeto diferente, a gente tem se posicionado quanto a esse cuidado integral com a saúde, plano de acompanhamento onde você vai ser acompanhado, visto por nutri, por endócrino, até um acompanhamento psicológico, sessões estratégicas. Cara, eu preciso te expor a isso, sabe? E aí te insistir em relação à solicitação de exames, né? Quantas vezes, ei, Jada, fez o exame? Ah, não, doutor, não deu e tal. Uns 3 anos, né, sem fazer exame. Então, eu queria que você voltasse lá no dia 2 de fevereiro, né? Sim. Você veio para uma consulta comigo, e aí eu te apresentei esse plano de acompanhamento, né, que é o LaCend Experience, de 4 meses de acompanhamento. Sim. Então, de fevereiro para cá, a gente está nessa reta final, nessa fase de manutenção. E a ideia era cuidar da sua saúde física e mental, usando toda a estrutura do Instituto LaCend. Você estava, assim, apático, deprimido, né? Você tinha voltado de uma viagem, né? Cheio de coisas na cabeça, mas desmotivado, sem energia, acima do peso. Ele estava com 108 quilos. 108 quilos. Então, assim, sem energia, ansioso. O que você fez? Né? O que te levou a decidir naquele dia, né, que precisava se entregar ao tratamento, enfim, dar aquele passo, confiar realmente nessa proposta? O que me levou foi, primeiro, a oportunidade, né, de estar com excelentes profissionais. Eu vi assim, falei assim, poxa, eu vou falar no termo de futebol, eu estou no time grande agora, né? Então, eu vi essa oportunidade de estar no time grande, que é a LaCend Experience. Vocês são maravilhosos, assim, como pessoas, excelentes como profissionais. A Giovana também, pessoa excepcional, que também, assim, não foi só da minha parte, foi da parte de vocês, que vocês compraram a minha briga, a minha causa ali. Então eu falei, poxa, se eles estão acreditando em mim, poxa, falta a minha parte que é acreditar em mim também. E daí, eu tinha tantas dores assim, que eu já não estava confiando, nem que um dia eu emagrecer 1 quilo. Falei, poxa, será que eu vou emagrecer 1 quilo? Aí comecei a emagrecer, aí eu emagreci em uma semana 4 quilos. Eu falei, opa, acho que dessa vez vai, né? Tá dando certo. Sim. E aí veio o acompanhamento com a doutora Patrícia, depois que eu fiz também a primeira sessão ali com ela me mostrou a questão, aí ela viu meus exames, né, doutora? Sim, e foi muito engraçado. Eu não sei se você se lembra do dia 2 de fevereiro, e eu falei com você sobre a informação que estava no corpo, o que estava acontecendo no seu corpo, né? Trazendo uma consciência para você realmente do que estava acontecendo no seu corpo naquele momento. Sim. E eu lembro que quando você chegou, não sei se você vai se lembrar, você estava nervoso com a minha consulta. Sim, muito. Porque você tinha esse medo de médico, lembra? Muito. Aí eu lembro que o meu enfermeiro falou assim, olha, a pressão dele está um pouquinho alterada, você lembra? Exatamente. E aí quando eu falei, você tinha medo até de fazer o exame de sangue? Sim. E aí quando eu falei dos injetáveis que a gente começaria a desinflamar o seu corpo, tudo isso, você ainda ficou meio assim. E eu trouxe a Camille, né? Porque eu falei assim, qualquer coisa, olha, você fica aí ou você correndo, né? Tanto medo que eu tava.
E hoje você tira de letra Poxa, tudo isso, eu sempre falo, né, que aqui é o melhor lugar. Porque realmente quando eu chego aqui, desculpa até te interromper. Imagina. Quando eu venho pra cá, eu falo assim, poxa, ali é o meu lugar, sabe? Seu momento Meu de momento, se cuidar. Exatamente, sabe? Desde a recepção, a todo Que mundo legal. aqui, sabe? Que Que bom. legal. E o exemplo do Jader se mostra também mais uma coisa pra gente, que muitas vezes o tratamento estava adequado, a gente manteve as medicações para Sim, ansiedade, não ajustamos grandes coisas, mas a partir do momento que você se comprometeu no início daquela jornada, venceu os seus receios, seus medos, fez seus exames, mesmo inseguro, veio na consulta, Sim. deu um passo de fé mesmo, confiou, iniciou o tratamento, o teu resultado escalou, sabe? A gente potencializou os resultados sem mexer na parte psíquica, né, mental, Sim. mantendo ali aquela prescrição de base. Verdade. E hoje a gente tem até um planejamento e está no momento apropriado para rever isso, para enxugar, para eventualmente retirar essas medicações, porque hoje você vive um outro momento da sua vida. Foram menos 22 quilos até agora. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Muito bom. Hoje Que eu saiba, né? É. Porque eu tenho que fazer, a né? gente ainda tem que atualizar semana que vem. Então, após esses 4 meses, né, de fevereiro para cá, não só o emagrecimento, pouco mais de 20 quilos, né, que é, poxa vida, recuperar a autoestima, qualidade de vida, energia, disposição, Poxa, isso aí. mas a balança é o de menos, né? Eu queria que você trouxesse, refletisse assim, qual que é a sensação ao acordar, seu relacionamento, no seu trabalho, comparado como era antes do tratamento, de que forma essa experiência na Alacene impactou na sua vida? Quando eu voltei de Londres, voltei no início de dezembro. Foi uma viagem muito marcante para mim em relação à barbearia e meu lado profissional. Eu voltei de lá querendo, assim, falei, poxa, agora uma experiência internacional, eu quero ganhar o mundo como barbeiro, eu quero ser o melhor. Só que eu me olhava no espelho e não me via esse melhor, né? Eu me via melhor na minha profissão, mas não me via como uma pessoa melhor, que era o Jader que eu sempre planejei ser. Não acreditava no seu potencial de realizar tudo aquilo que você estava com a mente borbulhando de planos, né? Exatamente. Então, quando a gente veio, quando eu vim para cá, todas essas ideias, porque passou, né, dezembro, que veio uma correria muito grande de Natal, janeiro que vieram assim, as férias e realmente dá uma baixa um pouco na barbearia, mas essas ideias, a partir do momento que eu vim aqui, começaram a fluir, sabe? Comecei a viver no presente, essas medicações começaram a fluir junto com os treinamentos e aí eu comecei, aquelas ideias novas que eu trouxe de lá, comecei a viver elas. E aí foi quando eu comecei a treinar, comecei a vir aqui, perder o medo de estar aqui. A se cuidar, a se priorizar mesmo. Exatamente, né? isso que eu ia falar. Começou a se priorizar. Eu falei assim, poxa, eu vou trabalhar mais, mas eu preciso também de um tempinho para eu poder me cuidar, me colocar como prioridade. Né? Antes de qualquer coisa, eu vou treinar. Exato. Eu treino, aí meu dia começa a partir dali. Então, isso mudou. Eu queria te ouvir também, meu amor, porque assim, o resultado do tratamento que a gente propõe tem muita relação com o comprometimento do paciente. Sim. O tanto que o paciente está disposto a fazer o que precisa ser feito. E o Jader é um exemplo disso. Porque assim, não era Obrigado. só o Felipe, né, prescrever uma medicação para ansiedade, eu prescrever uma medicação para emagrecimento, se você não estivesse disposto a mudar, né? Sim. Eu costumo falar, às vezes o paciente fala comigo assim, não, doutora, nossa, graças à senhora que eu emagreci. Não, o mérito é do paciente, porque falta disposição naquele paciente e a gente tenta fazer o quê? Melhorar a energia, a disposição, desinflamar. Sim. Né? Então, não é só a medicação em si, né? E sim realmente desinflamar, melhorar todo esse quadro, porque era uma deficiência hormonal, era uma deficiência de vitaminas, né? Sim. E você, depois de fazer todas essas, equilibrar tudo isso, você ficou uma outra pessoa, né? Você começou a se priorizar, né? A melhorar esse autocuidado com você mesmo, né? E assim, eu vou falar, né, para quem estiver, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos vendo, não espere o dia perfeito para começar a treinar.
Não espere o dia perfeito para poder vir aqui na LaCend. Não espere cair do céu qualquer coisa que vocês estão esperando para começar a tomar os medicamentos, a começar a treinar. Somente confie neles, confie na equipe e vá treinar. Tome a atitude de ir, tome a atitude de vir aqui, tome a atitude de tomar os remédios, que tudo vai dar certo. E eu preciso valorizar a sua entrega, o seu comprometimento, porque não é só, né, já é muito, né, mas treinar e fazer o tratamento corretamente, mas é ajustar a sua rotina, é entender que o seu sono precisa ser reparador, ser regrado. Então, vou atender até tal hora, porque eu preciso treinar, fazer minha corrida e dormir. Sim. Como a gente estava falando hoje mais cedo, decisões difíceis de botar certos limites, falar, poxa, eu não vou atender tal dia, porque é um dia meu de planejamento estratégico, de alinhamento de planos, de descanso, né? Um dia menos corrido. Essas pausas, esses momentos, né, de estabilidade que a gente coloca no meio da loucura que é a nossa vida, a nossa semana, são fundamentais. Então, a gente vê não só uma mudança física, mas uma mudança de mentalidade, você se priorizando, você se valorizando, a sua autoestima melhor. E esse é o propósito, né? A gente realmente promover uma transformação concreta e sustentada na sua vida. Obrigado. Muito bom, irmão. Sim, eu fico muito feliz já de te ver assim hoje. Muito feliz mesmo. Você costuma dizer uma frase muito forte daqui do nosso espaço, né? Que aqui não parece só uma clínica, mas um espaço de reconstrução. Exatamente. Né? E o que esse acolhimento significou para você durante a sua jornada aqui no Instituto LaCend? Aqui significa eu reabastecer. Legal. Né? Vir aqui para poder realmente, assim, gente, ó, eu não posso bobear, né? Porque senão os velhos hábitos eles vêm, né? Então aqui é como se eu viesse reabastecer minhas energias por isso que eu gosto de vir na segunda, porque eu venho na segunda, eu reabasteço, né? E eu sei que aquele combustível que eu vou ter, que eu coloquei na segunda-feira, vai durar até a outra segunda, sabe? Bacana. Então é isso, eu me reabasteço num olhar, num oi, num estar aqui, um café, não é? Porque não é só chegar aqui, não é aquela coisa, como é que eu posso dizer? Mecânica, assim, não, sabe? Você sentir, né? você sentir que aqui é o teu lugar também. Sim. E toda a equipe tem um carinho enorme por você, adoro quando não você tá aqui, poxa, né? aqui, Bater o papo. Eu sou mimado aqui, né? Meu amigo, para quem está nos ouvindo, né, um homem que se identifica com você, alguém que lhe conhece, um empresário, alguém que está fazendo um tratamento e se reconheceu, vem fazendo um tratamento, não está tendo um resultado adequado, sentindo que está, assim, só tocando a vida no automático, né, mas tentando dar conta de tudo sozinho. O que você diria para essa pessoa hoje? Você como esse exemplo, né, de que é possível recuperar a qualidade de vida, vitalidade, disposição. O que você diria para esse homem que se identificou com esse momento que você viveu? Olha, primeira coisa, ligue para a LaCend. Sabe? É sério. Marca consulta com vocês. Confie no que vocês falam, porque é sucesso. Sabe? Boa. O que vocês fazem é muito mais do que cuidar, sabe? Vocês realmente compram a nossa causa, compram a nossa briga. E eu te falo porque eu tive experiência com outros médicos também. E eu falo assim, fazer parte desse time é sucesso. Eu sei que eu vou ser campeão. Obrigada. Que bom, cara. Fico muito feliz já. Nosso sentimento é o mesmo. Obrigado. A gente é muito grato por você, pela sua vida. A gente fica muito feliz de ter realmente feito parte desse processo, né? E ter você por perto, como parceiro em projetos que a gente está desenhando, sim, né? Exatamente. É uma alegria muito grande para nós. Então, antes da gente encerrar esse episódio, que foi maravilhoso com o nosso amigo, nós precisamos compartilhar uma novidade de primeiríssima mão, né? Uma grande parceria que vamos lançar, que é o Protocolo Capilar Premium LaCend by Jader. Uma grande demanda que nós temos em comum, né? Pessoas em busca de cuidar da saúde capilar, o controle e a prevenção da queda. Exatamente. Nesse protocolo nós vamos entregar um acompanhamento completo e integral.
desde uma avaliação especializada com a dermato e tricologista Amanda Lugon, que é a nossa parceira aqui, que é especializada em saúde capilar, em transplante capilar, sessões injetáveis, né, para controle de queda e saúde dos fios ao longo de 16 semanas. Então, esse protocolo vai durar 4 meses. Fórmulas manipuladas de uso contínuo, vai ter um shampoo assinado, né, aprovado pelo Jader, além de outras entregas especiais, então uma análise de visagismo e corte na barbearia com Jader, entre outros bônus, acesso a um acompanhamento integrado, uma condição especial para você fazer um check-up, botar sua saúde em dia e entre outros bônus que a gente vai colocar, né, aqui no Instituto, para uma experiência aqui no Instituto. O que você acha dessa ideia? Como é que você está visualizando essa parceria? Nós estou visualizando, assim como eu entrei aqui sem esperança, é uma oportunidade, né? Sim. Para quem realmente, principalmente para aqueles que fizeram o transplante, para fazer uma manutenção. Poxa, é necessário. É uma coisa que não é supérfluo. Isso é uma coisa necessária. Fazer o equilíbrio de pH do couro cabeludo, fazer os tratamentos para saúde capilar, fazer também, como você falou, o visagismo lá na barbearia Jader Ribeiro, para entender qual tipo de rosto, né? Como o cabelo dele pode transformar o semblante, porque a gente faz entre aspas, uma harmonização utilizando o melhor que ele tem de cabelo e barba. Então, é tudo uma integração que vai só ter benefícios. Sim, com certeza. E assim, Jader, com o nosso protocolo aqui, quando você começou o tratamento, né, teve esse emagrecimento de 22 quilos, né, a gente fez reposições de vitaminas e hormônios que precisamos fazer, que estavam deficientes, né, e conta só um pouquinho se você teve algum efeito colateral em relação à queda de cabelo, igual a gente vê aí, pessoas reclamando aí, né, a gente sempre escuta, ou eu pego mesmo paciente quando chega aqui no Instituto reclamando porque emagreceu e teve muita queda de cabelo. Me fala um pouquinho como foi a sua experiência. Experiência zero colateral. Pelo contrário, mais saúde, mais disposição, zero espinhas, né? Porque me perguntaram se não tive espinha, cabelo não caiu nada, então mesmo cabelo. Pelo contrário, tá? Meu cabelo tá mais forte, minha sobrancelha tá mais forte também. Minha visão, hoje eu conversei até com o Dr. Felipe, eu como atendo vários médicos lá, um oftalmo, eu perguntei para ele por que eu não estou sentindo necessidade do óculos. Ele falou que quando você desinflama o corpo, tudo desinflama, né? Então eu tinha que usar óculos direto e agora eu preciso mais para um descanso, para ler alguma coisa, mas para trabalhar eu já não trabalho mais de óculos, então eu só tive benefícios, não tive efeito colateral nenhum. Isso é resultado de um tratamento, de um cuidado integral, um cuidado bem feito, não só de prescrever a medicação, o hormônio indicado, mas cuidar, né, desse ambiente bioquímico, dos minerais, das vitaminas em níveis adequados para evitar esses colaterais. Então, acho que esse plano, esse protocolo capilar Premium LACEND by Jader Ribeiro tem tudo para dar certo. Sim. Desde daquela pessoa que quer prevenir a queda, fortalecer seus fios, passar por uma análise de visagismo, entender qual corte encaixa melhor no seu rosto, o formato do rosto, a barba, de que maneira. E assim, eu não tinha a menor ideia, né? E é muito engraçado que várias pessoas que são nossos amigos em comum, que cortam o cabelo contigo, falam, não troco já de jeito nenhum, porque só ele acertou o meu cabelo. Então não é sorte, é técnica, né? Que você vem aprimorando, desenvolvendo ao longo do tempo. Então, ter essa experiência, né? Aqueles que não são seus clientes, não são... ainda não cortaram o cabelo contigo, ter dentro desse protocolo a oportunidade de passar por uma análise contigo. Sim. E também aquele público, né, que realmente é uma demanda em comum que a gente tem, que fez o transplante capilar. Eu mesmo fiz o transplante capilar há anos e preciso manter um cuidado contínuo para que eu mantenha o resultado que eu tive com o transplante. Então, eu acho que esse plano vai atender muito essa demanda do nosso público, dos seus clientes também. Exatamente. Meu amigo, muito obrigado pela sua parceria, sua coragem, sua dedicação.
Você é total responsável pelos seus resultados. Você tem inspirado muita gente. Muitas pessoas chegam a mim, poxa, vi os resultados do Jader, estou tão feliz por ele. Ele está vivendo a melhor forma, a sua melhor versão. Isso me deixa realmente muito feliz, sabe? Uma sensação de dever cumprido. Você não apenas assim voltou a viver, você está iluminando o caminho para outras pessoas. Poxa, obrigado. Então eu fico muito feliz por você, cara. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Só tenho a agradecer. E isso aqui é só o começo, né? Com certeza. E, Jader, eu gostaria de agradecer, né, essa parceria, a confiança no nosso trabalho. Foi um prazer estar aqui com você no nosso segundo episódio. E para você que nos ouviu até aqui, não espere chegar ao limite para pedir ajuda. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Como o Jader provou, com o acompanhamento certo, o corpo e a mente podem se reconstruir. É isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do LaCendeCast. Compartilhar conhecimento, histórias e transformação com vocês é um grande privilégio. Se essa história fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e ser também transformado. Porque saúde não é um destino solitário, é uma jornada compartilhada. E lembre-se, não é sobre perfeição, é sobre constância, é sobre acordar amanhã e fazer a escolha certa para você, mesmo que pequena todos os dias. É sobre entender que você merece cuidado, que você merece viver, não apenas sobreviver. Se você está em um momento difícil, saiba que é possível recomeçar com o nosso time ao seu lado, transformar a sua realidade. Nós somos prova viva disso. Os nossos pacientes são prova viva disso. É hora de retomar o controle, recuperar a hierarquia da sua vida, as suas prioridades, sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. É tempo de cuidar, é tempo de LaCende.